Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Só vou perguntar desse livrinho do ofensivo, sabe? Falando do... que pelo menos hoje a gente tá discutindo a agressividade, né? Em que capítulo entra o nosso Arthur Jorge, né? Boa! Eu acho Porque que... eu tava falando que... Até o Christian Lopes mandou aqui. Eu sou mais o Barbosa de centroavante. Na nossa resenha aqui... Então, você imagina se naquele jogo... Ele faz o gol. O cara cruza uma bola e ele faz o gol. Sim. Gênio. Era a vitória da ideia, né? A minha, assim, analisando aquele cenário, eu acho que que o botão do pânico foi apertado cedo demais. Tinha muito jogo pela frente. acho. E o Botafogo tava dominando o jogo pelos seus meios. É. O Botafogo tinha dominado o Bahia, que é um time difícil de ser dominado. Naquele momento do segundo tempo, o Botafogo tava mais próximo de construir pelas suas armas do que jogando a bola longa. E tanto que não aconteceu. Aquilo surpreendeu o próprio time em campo. Talvez tenha sido uma dose do remédio muito grande nesse momento do trabalho. Talvez com o tempo ele vai ter passagens de treino em que ele vai treinar essa alternativa e dizer para os jogadores: não se surpreenda, quando chegar numa parte final do jogo, pode ser que eu use isso. Cara, o Piquet já fez isso. O Sérgio Ramos já fez. Um monte de zagueiro já foi para a área. Por exemplo, no Brasil, o Rafael Vaz fez isso. Fez um gol pro Vaz. Isso já acontece. Agora, eu acho que o Arthur Jorge traz coisas interessantes. Assim. Eu falava aqui no nosso... A gente tem a resenha que foi até antes do papo de agora, né? Que eu tava falando pra eles. A gente se chocou, a imprensa, todo mundo se chocou. Foi muito discutido com a opção do Diniz ano passado, a partir do Argentino Júnior, talvez, né? Depois dos jogos de partir com um 4-2-4 durante o jogo. O Arthur Jorge já chega como um conceito primário dele de começar no 4-2-4 ali. Isso. Mais ou menos. Então, assim, como é que você enxerga isso? Não é mais ou menos, 4-2-4 mesmo. Mesmo. Mas diante agora de algumas perdas de jogador, perdeu o Titi, perdeu o Eduardo, aí tá com o Tietchan um pouquinho mais. E veja, se você pega alguns times de futebol que tem 4-2-3-1, né? Linha de 4, 2 volantes, 2 pontas, um meia por trás do atacante. Muitos times, esse meia é tão ofensivo que a diferença entre o 4-2-3-1 e o 4-2-4 é um 4-4-2, porque quando defende, voltam os dois pelo lado, fazem duas linhas de... É sutil, né, gente? Lógico. Então, às vezes o rótulo ali de serem 4 atacantes fez a gente... A questão é que me parece que ele tem muito claras as ideias de como ele quer construir jogo, de como ele quer recuperar rápido a bola, de como ele quer dar ao Botafogo uma identidade de agressividade o tempo todo, a ponto de, quando o Botafogo ganhou os jogos e precisou sofrer um pouco mais atrás, ele avisou, não é assim que a gente quer ganhar. A gente vai tentar construir algo diferente. Nem acho que o Botafogo fez um grande jogo ontem contra o Vitória. Acho que o início dos dois tempos foi difícil. O segundo tempo do Botafogo teve mais difícil. De um Vitória que tem suas dificuldades, mas o Botafogo está numa transição ali de perda de jogadores. Ele teve que... Ele muito rapidamente precisou competir em jogos importantes de Libertadores, depois perdeu o jogador. E olha, eu não sei... Eu não vou dizer aqui que o Botafogo vai ser campeão disso ou daquilo, porque não dá pra dizer essa altura. E a gente vai ter uma temporada muito atípica pela frente. Mas eu acho o Botafogo muito promissor. Eu acho que o Botafogo vai competir bem no ano. E tem chegada de jogador... Vai competir pelos títulos que eu acho que vai competir. Tem condição de competir. Se vai ser uma questão de como o joelho... Agora, eu acho que o trabalho tem muito conteúdo ali na parte tática. Muito fera. É um Botafogo que tenta ter iniciativa e que, quando precisa, ele tem a velocidade para atacar. Ele tá com um atacante numa fase iluminada, que é o Júnior. A única certeza que você tem no jogo do Botafogo é que em algum momento vai ter uma influência brutal do Júnior Santos no andamento do jogo. Porque tem uma tática que o Botafogo não pode abrir mão. Bola pro Júnior Santos. Cara, é uma confiança. Você não pode abrir mão de uma confiança do jogador nesse ponto, gente. Ele tá fazendo... E acho que tem Alan pra chegar o Alan. Igor Jesus. Enfim, eu acho que o Alan, se chegar bem... Ele eleva o nível, né? Ele eleva nível. E aí você tem opções ali, você já tem Danilo, Marlon Freitas. Tá muito bem o Danilo e o Marlon, né? Ele tem feito um rodízio. Gregory, quando entra. Não tem ali um jogador defasado de tempo, né? Os caras estão jogando, né? E eu gosto muito do uso dos volantes, quase sempre estão em alturas do campo diferentes. Então, um participando mais da saída, o outro chegando. Laterais abrindo, trazendo os pontas pra dentro. Eu acho até que no início, Jefinho e o Luiz Henrique tem... Acho que o Luiz Henrique ainda está tendo alguma dificuldade de não receber sempre aberto, de não ter o espaço para 1 contra 1, mas eu acho que ele é muito talentoso, ele pode ser um jogador que vai se adaptar, ou de repente o Arthur Jorge vai pensar numa outra solução, trazendo o lateral mais para dentro. O Oscar Romero, por isso, pediu passagem, que tem mais essa característica de fazer esse jogo vir por dentro. Eu acho que o Botafogo tem coisas muito promissoras, assim. Ele não tá fazendo aquela largada maluca, absurda do ano passado, Sim. mas pode ser uma construção mais consistente até.
Eu também acho. Eu vejo mais coisas positivas nesse time e um elenco melhor do que tinha o Luiz Castro. Já, com opção, em termos O Luiz de quantidade. Castro dependia do Eduardo e do Tiquinho. Isso. Se sai um ou outro... E agora os dois estão fora, por exemplo. Eu acho que Ok. é bem consistente. É que eles viviam uma fase absurda também, né? Mas eu acho que a Difícil construção... não depender daqueles A jogadores construção daquela do Luiz fase. Castro passava muito pelos dois. Sim, sim. Hoje a gente vê um time mais E assim, plural, o né? Luiz Castro terminou tendo muito sucesso. Quando o John Textor fala do Botafogo Way, né? E o discurso parece apontar para Isso é bom, algo... né? Como o Arthur Jorge tenta fazer, de propor mais o jogo, de ficar mais com a bola, de agredir os adversários. O Luiz Castro acabou tendo sucesso adaptando ali as circunstâncias com o Botafogo em muitos jogos defendendo atrás. Adrielson e Cuesta eram, em dado momento, os jogadores que mais ganhavam duelo defensivo no campeonato. Porque eles rebatiam muita bola no jogo. O PR teve no primeiro Exato. turno. Maior o número de defesas O Botafogo difíceis. era o justo líder do campeonato enquanto ele foi líder. Ele teve jogos... Você pega na média, ele foi o time que melhor jogou, mas a distância e a pontuação, ela era um pouquinho fora da curva, era um desvio pra cima. Em algum momento o desvio ia vir pra baixo, pra média. Eu acho que dava pro Botafogo ser campeão. Só que acho que criou-se ali uma instabilidade. O Botafogo lidou mal com a oscilação que era natural e a coisa acabou fugindo. O Botafogo nunca foi o time do segundo turno. Não. Talvez não fosse o time do primeiro turno no sentido de ter tanto ponto. De aproveitamento. Era o líder, pra mim, era o justo líder do campeonato, mas talvez com um pouco menos de ponto. E agora, muito menos, ele era o time do segundo turno. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!